Jorge Paulo Lemann é um brasileiro que nasceu em 26 de agosto de 1939, no bairro do Leblon, que fica na cidade do Rio de Janeiro. É um economista e bilionário suíço-brasileiro, dono de grandes negócios no Brasil e fora do país. Em 2019, foi considerado pela Forbes o segundo homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em 22,8 bilhões de dólares. Atualmente, é o segundo homem mais rico do Brasil, ficando atrás do bilionário Eduardo Luiz Saverin. Ao lado de seus sócios Marcel Hermanteles e Beto Sicupira, Lemann construiu um império e se tornou sócio de diversas empresas. Das mais conhecidas temos Sonho de Valsa, Oreo, Trident, Kraft Heinz, Brahma, Budweiser, Ambev, Burger King e lojas americanas. Para quem está familiarizado com o mercado financeiro, o nome do bilionário é bastante familiar. Ele investiu em empresas como a Telemar, Grafisa, ALL e também fundou o fundo 3G Capital. Comprou as redes Burger King, Tim Hortons, Popeyes e Heinz. A família Lemann tem suas origens na Suíça. Seu pai, Paul Lemann, decidiu vir ao Brasil para abrir uma empresa de queijos e laticínios. A vinda de Paul Lemann para o Brasil aconteceu devido a uma forte crise econômica que a Suíça passava. Isso levou os três irmãos da família a optar pela emigração em busca de novas oportunidades. Um deles foi para os Estados Unidos, outro para a Argentina. E Paul Lemann, o pai de Jorge Paulo Lemann, veio para o Brasil. Seu pai se casou com Ana Ivete, filha de um casal de suíços, e foi morar no Leblon, no Rio de Janeiro. Aos 7 anos de idade, Jorge Paulo Lemann começou a praticar tênis no Country Club, conhecido por ser um clube de pessoas de alta sociedade. O tênis o acompanhou durante boa parte de sua juventude, onde chegou a jogar em diversas competições infantis. Inclusive, acabou se tornando campeão brasileiro juvenil aos 17 anos de idade. Além de talentoso, o jovem Jorge era disciplinado e focado. Ele acordava por volta das 5 horas da manhã todos os dias, ia dar uma corrida na orla do Leblon e depois ia fazer seu treino diário. Quando tinha por volta de seus 14 anos de idade, o seu pai, Paul Lemann, é atingido por um bonde no bairro do Botafogo e infelizmente faleceu. Apesar disso, Paul Lemann manteve seu foco e se formou no ensino médio. A família de Jorge sempre quis que ele tivesse uma educação adequada. Então, Jorge Paulo Lemann frequentou durante toda a sua vida uma das melhores escolas da cidade, a Escola Americana do Rio de Janeiro. Logo depois de se formar no ensino médio, o jovem Jorge foi aceito para estudar economia em Harvard. Lá, ele chegou a cumprir um ano de penalização, pois havia soltado fogos na praça da universidade. E essa rebeldia quase custou sua vaga na universidade. Após sua formatura, Lemann mudou-se para Genebra e passou a trabalhar no banco Credit Suisse. Porém, não se adaptou às tarefas e pediu demissão após 7 meses para se dedicar ao tênis. Como tenista, Lemann se destacou na modalidade nas décadas de 1960 e 1970. Foi convidado a participar do Campeonato Suíço de Tênis e venceu a competição. Como resultado, ele foi convidado a representar a Suíça na Copa Davis de 1962. Em 1973, o Brasil se preparava para disputar a semifinal da gira sul-americana da Davis contra a Argentina. O titular que iria jogar se machucou e Lemann assumiu, disputando contra Guilhermo Vilas, mas perdeu por 3-1, o que foi um verdadeiro fracasso em relação a seus padrões. Mas ele se manteve como tenista profissional por mais uma temporada na Europa. Em uma entrevista, ele disse o seguinte: "Pelo tanto que eu jogava, percebi que dificilmente estaria entre os 10 melhores tenistas do mundo. Então, eu resolvi parar, já que eu não seria um astro." Mesmo sendo apaixonado pelo tênis, Jorge Paulo Lemann decidiu voltar ao Brasil e entrar no mundo dos negócios. Mas como todos os recém-formados, ele saiu em busca de emprego. Ele queria trabalhar no mercado financeiro e conseguiu emprego na Deltec, uma empresa fundada no Rio de Janeiro em 1946 para negociar ações no mercado latino-americano. Lá, seu primeiro chefe foi Roberto Teixeira da Costa, que se tornou o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Em 1963, foi contratado pela financeira Invesco. Lá, ele estruturou uma área de mercado de capitais, que em pouco tempo começou a incomodar as operadoras tradicionais da Bolsa de Valores, pois ele criou uma espécie de bolsa
paralela, que chegou a movimentar 5% do volume da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Em pouco tempo, Lema foi promovido a sócio da empresa, mas o problema foi que ele estava tão entusiasmado com o crescimento de seu novo negócio que não percebeu os problemas que estavam acontecendo lá dentro da empresa. Estava saindo mais dinheiro do que entrando. Então, em 1966, a Invesco faliu. Com isso, todo o valor que Jorge Paulo Lema construiu na empresa e sua participação societária viraram pó. Nessa primeira quebra, Lema afirmou que tirou duas lições. A primeira é que é tão importante cuidar das receitas quanto das despesas. E a segunda é que é preciso ter gente boa e bem remunerada em todas as áreas do negócio. Mas é como Napoleão Hill já dizia, cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Então, em 1969, Jorge Paulo Lema recebe uma proposta de 13% de participação para trabalhar em uma corretora chamada Libra. E como era de costume, com a ajuda de Jorge, a corretora deslanchou. Só que conforme o seu tempo dentro da empresa ia passando, ele ficava cada vez mais insatisfeito. Isso porque a corretora tinha uma regra que impedia o oferecimento de participação no negócio para funcionários de alto desempenho. Então, depois de 3 anos, vendo que não ia conseguir uma porcentagem maior na empresa, Jorge decidiu comprar as ações de seus sócios para ganhar o controle dela e fazer aquilo que ele queria. Mas o tiro saiu pela culatra. Em 1970, aos 31 anos, depois de tentar, sem sucesso, comprar o controle da Libra, Jorge Paulo Lema foi obrigado a vender sua participação por $200 mil. Então, diante dos atritos que já tinham sido criados com seus outros sócios, Jorge decidiu aceitar, sem questionamento. Então, com o dinheiro da participação que vendeu para seus ex-sócios, ele acabou embolsando uma bolada. E agora também tinha as pessoas certas. Ele tinha o poder de dar início a um modelo de gestão que ele sonhava em implementar, mas ainda não era o suficiente para comprar uma nova corretora. Então, ele procurou investidores que juntos levantaram $800 mil em 1971. Jorge Paulo Lema e seus novos sócios compraram o título da corretora Garantia. Depois de meses após a compra da corretora Garantia, a bolsa despencou e continuou caindo durante 18 meses, que viram chegar nos seus 61% de desvalorização. Agora, mais do que nunca, Jorge Paulo Lema e seus sócios precisavam mudar de estratégia, senão eles perderiam tudo o que tinham construído. Foi então que Lema colocou em prática todos os princípios de gestão que ele sempre sonhou, adotando o modelo Goldman Sachs, que na época era o banco mais influente e poderoso do mundo. E eles adotaram coisas como a proibição de familiares de funcionários nos negócios, eliminou salas fechadas e adotou um modelo de escritório, onde era um grande salão aberto sem divisórias entre os funcionários e os sócios. Pagavam salários abaixo do mercado, mas oferecia um caminho claro de crescimento na empresa, porque ele visava incentivar os talentos a darem o melhor de si e assim terem o direito de começarem a ter participação na empresa e futuramente receber participação nos lucros. E ele também oferecia bônus semestrais aos seus funcionários. E essa foi a forma que Lehman implementou para assegurar que todos se sentissem como donos do negócio. Assim fariam de tudo para a empresa crescer. Em 1972, Marcel Hermanteles foi contratado para trabalhar como liquidante. E em 1973, Carlos Alberto Sicupira, junto com Marcel Hermanteles, começaram a se destacar dentro da corretora e foram subindo de cargo até que um dia se tornaram os grandes sócios e amigos pessoais de Jorge Paulo Lema. Hoje, Marcel Hermanteles e Carlos Alberto Sicupira estão na lista das 10 pessoas mais ricas do Brasil. Aliás, eu já fiz um vídeo contando quem são elas. No final desse vídeo eu vou deixar para vocês assistirem. Em 1976, o Banco Central do Brasil deu autorização ao empresário para converter a corretora em uma instituição financeira, fundando o Banco Garantia. A empresa se consolidou como um dos principais bancos de investimentos do país, sendo descrita pela revista Forbes como a versão brasileira do banco Goldman Sachs, e foi
Foi durante as 2 décadas à frente do Banco Garantia que Lehman e seus sócios tiveram seus patrimônios multiplicados de forma exponencial. E em 1982, o Banco Garantia adquiriu as Lojas Americanas, tornando-se o primeiro banco a adquirir uma empresa de outro setor. 7 anos mais tarde, em 1989, o Banco Garantia também adquiriu a Brahma, que na época estava em decadência. E com a ajuda de Martin Rodrigues, o ex-presidente da Lacta, e também a ajuda de outras pessoas, eles fizeram a Brahma crescer absurdamente. O negócio deu tão certo que em 1991 a Brahma foi eleita pela revista Exame a empresa do ano. Então, em 1994, Jorge Paulo Lema teve um ataque cardíaco enquanto fazia um exame de esforço físico. Com isso, ele precisou se afastar por 12 meses da rotina de estresse extrema que ele tinha dentro da empresa. E como Teles e Sicupira estavam responsáveis pelas operações da Brahma e das Lojas Americanas, nenhum dos 3 sócios guardiões da cultura do Banco Garantia estavam presentes no seu dia a dia. Isso fez com que sua cultura de simplicidade, resultados incríveis, união e eficiência viessem calmamente se corroendo. Boatos contam que tiveram bônus que passaram de 20 milhões de reais ao ano, compra de carros caros, funcionários comprando casas e enriquecendo rápido. Foi então que, em 1997, a crise da Ásia pegou o banco em cheio e a turbulência financeira deixou claro que a cultura do Banco Garantia tinha sido completamente subvertida. As perdas admitidas pelo banco na época chegaram a 110 milhões de dólares. A situação era tão complicada que os sócios tiveram que colocar dinheiro do próprio bolso para capitalizar o Garantia e mostrar aos investidores que o problema estava controlado. Mas isso não adiantou, até porque, por mais que eles chegassem a uma pequena margem de lucro, a imagem do banco já tinha sido completamente destruída. Então, Jorge Paulo Lema, Marcel Hermanteles e Carlos Alberto Sicupira decidiram vender o Banco Garantia. O comprador foi o gigante banco Credit Suisse, que adquiriu o Garantia por um valor de 675 milhões de dólares. Com a venda do Banco Garantia, em 1998, Jorge Paulo Lema e seus sócios passaram a investir em participações em empresas por meio do GP Investment, a primeira empresa de private equity do Brasil, com participações expressivas na Telemar, Grafisa, América Latina Logística, entre outras grandes empresas. Ao lado de Marcel Hermanteles e Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lema fundou o 3G Capital em 2004, com sede em Nova York e no Rio de Janeiro. No mesmo ano, a Ambev e a belga Interbrel anunciaram fusão, formando a InBev. 4 anos mais tarde, em 2007, a companhia adquiriu a Anheuser-Busch, dona da marca Budweiser, e assim criaram a maior cervejaria do mundo, a AB InBev. Em 2010, o 3G adquiriu a rede de fast food Burger King. 4 anos depois, anunciaram o nascimento do Restaurant Brands International, responsável pela operação das marcas Burger King e Tim Hortons. Em 2015, o grupo concretizou a aquisição da SAB Miller, uma companhia originada na África do Sul. Assim, fortaleceram a liderança da AB InBev no setor. Em parceria com a Berkshire Hathaway, pertencente ao investidor Warren Buffett, o 3G Capital adquiriu em fevereiro de 2013 a fabricante norte-americana da ketchup Heinz por 23,2 bilhões de dólares. E em 2015, com fusão, criaram a Kraft Heinz. Em fevereiro de 2017, a RBI anunciou a aquisição da Popeyes, uma rede de fast food norte-americana. Além do 3G, o Lema também investe nos fundos Gera Venture Capital e na Inova Capital. O Inova potencializa startups e já investiu na brasileira Movile, uma líder em desenvolvimento de plataformas de comércio e conteúdo móvel na América Latina, e também na sorveteria Dileto.
A Gera Venture Capital é focada em educação e também investe em startups. Deu origem à holding Eleva Educação, focada na construção de uma rede de escolas de alta qualidade acadêmica. Em janeiro de 2017, foi aberta a escola Eleva em Botafogo, no Rio de Janeiro. Em 2016, Lema foi considerado pela Forbes como a 19ª pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em 38,7 bilhões de dólares. Ele já foi o homem mais rico do Brasil. Atualmente, Jorge Paulo Lema é a segunda pessoa mais rica do Brasil. Se casou com Maria Santiago Dantas Quentel em 1966. Junto, eles tiveram 3 filhos, Ana Vitória, Paulo e Jorge Felipe. Mas o casamento chegou ao fim em 1986. Alguns anos depois, ele se casou com Suzana. E como fruto do relacionamento, nasceram Mark, Lara e Kim. Hoje, com 82 anos de idade, Jorge Paulo Lema mora em um vilarejo próximo de Zurique, próximo dos cantões suíços, cujo idioma é o alemão. Lema mudou-se com a família para a Suíça, depois que o carro que levava seus 3 filhos mais novos, Mark, Lara e Kim, sofreu um ataque a tiros em São Paulo, em 1999. A tentativa de sequestro das crianças foi frustrada, pois o carro que levava elas era blindado, e também pela habilidade do motorista da família, que havia sido treinado em direção defensiva. Os 3 sócios possuem um acordo de que seus filhos não irão herdar a direção das empresas. Afinal, juntos eles possuem 11 herdeiros. A intenção deste acordo é evitar brigas familiares e promover oportunidades para jovens talentosos. Alguns fatos curiosos sobre ele. Jorge Paulo Lema é simples. Quem acha que milionários ostentam seu dinheiro comprando produtos caros, carros e indo a lugares badalados, não conhece o empresário brasileiro Paulo Lema, pois ele tem hábitos simples e não esbanja. Ele conheceu o famoso investidor Warren Buffett através do Innova Capital. Lema investe em startups. Dessa forma, uma das startups que Lema já investiu foi o iFood. Jorge Paulo Lema é filantropo e ele criou a Fundação Lema, que visa ajudar na melhoria do ensino da rede pública. Além disso, ele também faz parte da Fundação Estudar, junto com Sicupira e Teles. O empresário também oferece bolsas de estudos para estudantes brasileiros que tenham pesquisas relacionadas aos problemas sociais brasileiros. Dessa forma, as bolsas são para faculdades de prestígio, como Harvard e Stanford. Lema é acionista de fundos de investimentos que controlam empresas como Submarino e Lojas Americanas. A trajetória do sucesso de Jorge Paulo Lema e suas empresas é contada em livros como Sonho Grande, De um Gole Só e Vai Que Dá. E analisando a história de Jorge Paulo Lema, tiramos vários ensinamentos. E como uma forma de agradecimento por um conteúdo de valor, deixa o like no vídeo para ajudar o canal a crescer e espalhar esse conteúdo que enriquece a mente. Aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações. Com isso, você receberá as próximas histórias em primeira mão. Na tela estão passando mais 2 vídeos. Assiste, pois eu garanto que você vai curtir muito. Um dos vídeos é o top 10 das pessoas mais ricas do Brasil. E o Jorge Paulo Lema é um dos primeiros. Confere o vídeo, pois eu garanto que você vai se surpreender. Obrigado por chegar até aqui. Até o próximo vídeo.